Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma Anti-Diet Talk. Quero dizer-vos que hoje estou particularmente entusiasmado porque é um doce que me convém, digamos. É um doce da minha conveniência. Então é um pão de Deus, como podem ver aqui. Um pão de Deus magnífico. É o pão de Deus da padaria portuguesa. É o melhor pão de Deus que eu conheço. E de repente até parece publicidade, mas não nos pagaram, infelizmente. Não nos pagaram. Mas de facto é a verdade e temos que lidar com a verdade, não é? Este é o meu favorito. Porquê que é o meu favorito? Porque o que eu mais gosto no pão de Deus, eu tenho. Eu acho que isto vem de uma tendência minha para gostar das coisas mal passadas. Já a carne Tu não gosto, gostas das coisas mal passadas, Tiago, tu gostas das coisas cruas. ou cruas. Pois, aqui também se confirma. Está um bocado crua a parte de cima. Não no sentido pejorativo, eu adoro particularmente. Então eu gosto do coco mal cozido. Então o da padaria portuguesa é talvez o único, ou dos únicos, em que eu encontro assim. Normalmente o coco é mais seco, não é? A parte de cima é Sim. mais seca e isso não me agrada. Eu gosto que fique úmido. Então este é. Pá, eu adoro. Ainda por cima misto, com manteiga, queijo e fiambre. Eu acho que este docinho é um belo docinho porque eu também adoro, ou seja, estamos aqui os dois Estamos satisfeitos. aqui. Não, acontece muitas vezes. Vou partir ao meio. Vamos dar início à cerimónia. Mas sabes que há muitas pessoas que acham isto enjoativo, eu conheço. O estar mal cozido. Sim, porque fica mais, parece mais doce, não é? Lá fica lá com a parte maior. Isso é amor. Deixar a Sim, parte sim. maior do doce, isso é um sinal de amor. Esquece. É incrível. Pois é mesmo muito bom. Adoro isto. Eu gosto de pão de Deus. Mas só não tinha entrado até então, porque a padaria portuguesa é relativamente recente, não é? Do género. Eu, quando tinha 12, 13 anos, não havia. Isto deve ser um negócio para aí com 10 anos, mais ou menos. Não mais. Então, eu antes gostava de pão de Deus, mas eu tinha sempre aquele pensamento de, pá, muito seco por cima. Sabes? Tens aquela base do bolo e depois é logo o coco por cima, mas super bem cozido. Então, pá, era preciso meter ali bastante manteiga para aquilo se tornar ok. Este aqui, se eu comer sem nada ou só com queijo em fiambre, nem preciso de meter nada para dar cremosidade, sabes? Porque ele já é tão cremoso por estar no ponto. Isso para mim não é mal cozido, isso para mim é no ponto. Eu digo mal cozido para as pessoas entenderem. Mas para mim, no meu gosto, está no ponto, não está mal cozido. O outro é que passou o ponto. Entendes o conceito? Bem, eu acho que fiquei arrependida de termos trazido só um para dividir porque eu comi a outra metadinha. É incrível, é incrível. Qual é a nota que dás? Pá, 5. 5. É sério? Sim. Pá, 4.9, porque há sempre espaço para melhoria. Achas que este é melhor do que o geladinho? Qual geladinho? O de sanduíche de filipinos. Pá, eu não meto na mesma categoria. Por exemplo, quando estou a pensar neste pão de Deus, estou a comparar com o foguetão de Berlim, estou a comparar com os bolos de pastelaria, entendes? O gelado é como se fosse uma categoria à parte. Eu percebo o que é que estás a dizer, mas para mim é a mesma coisa de dizeres: o que é que preferes? Uma sandes mista ou um pastel de nata? Pá, adoro os dois. Um é mais salgadinho, o outro é mais doce. Percebes o que é que eu estou a dizer? Percebo sim, mas imagina. O que é que gostas mais? Peixe ou cheesecake? Pá, gosto dos dois. Mas eu consigo mesmo, sendo categorias diferentes, consigo dizer. Eu acho que gosto mais deste, por incrível que pareça. Porque Olha, imagina, numa apetece-te um doce tipo à noite ou ao lanche. sim. Parece Numa isto. base diária, imagina, se tivesse que comer isto todos os dias, imagina que tinha que comer todos os dias, não é o caso, porque pronto, é a opção. Eu não como todos os dias, mas imagina que teria que comer todos os dias, estava muito mais predisposto a comer isto do que o gelado. O gelado puxa-me, mas pá, mais ocasionalmente. Enquanto isto, É que agora estou num duelo, porque eu dei 4,95 na sanduíche de filipinos. Ou seja, se calhar vou ter mesmo dar um 5. tens um 5. Pois é, eu dou um 5. Eu dei quanto nessa? Deste 5. Ah, dei 5. Ah, então tenho que dar um 5, claramente. É um 5. Não, estava a dizer 4.9 naquela perspectiva, há sempre espaço para melhorar. E hoje vamos falar sobre o que é isto de comer de forma normal. E quando nós pensamos neste tema, muitas vezes, quando nós estamos a falar com clientes, surge isto de eu só gostava de comer de forma normal e nós percebemos o que é que isso significa, mas eu acho que seria interessante explorar aqui um bocadinho mais o que é que isso significa na prática, porque eu acho que hoje em dia, como estamos numa cultura da dieta tão... Não sei porque é que fiz isto. Então, ó, professora.
Não sei, mas estamos tão inseridos na cultura da dieta que há comportamentos que não são nada normais. Este episódio. Que há comportamentos que não são nada normais e que até são característicos de um comportamento alimentar perturbado, ou seja, não de uma doença, mas de uma coisa que já não é saudável, que são normalizados, como por exemplo, imagina, contares tipo as calorias de tudo aquilo que comes, ou excluires um grupo de alimentos inteiro, ou sei lá, não jantas porque disseram-te que fazer não sei quantas horas de jejum intermitente que era o melhor, e de repente o melhor era ficar quase uma semana sem comer para limpar o corpo. Ou seja, há um conjunto de comportamentos que tu abres as redes sociais, tu falas com pessoas no trabalho, tu falas com amigos e que as pessoas têm este tipo de retóricas como se fosse uma coisa normal, que não é. Sim, repara, eu acho que se confunde um bocado dois conceitos, que não são iguais, apesar de serem parecidos, que é o comum e o normal. O comum tem que ver com a repetição, ou seja, quando um conjunto de pessoas suficientemente grande faz uma coisa, é comum. Mas sabes que a definição normal é tipo a média, é tipo o comum. Ok, mas sim, ok. Porque tu entendes normal como. Porque é que quando uma coisa é normal é quando na média a maior parte das pessoas faria aquilo. Ok, eu não vejo dessa forma. Sim. É, Mas também qual é a definição então de normal? vou dar a minha perspectiva, Ok. mas nada como ir ao dicionário, e podemos ir. Mas enquanto tu pesquisas pela definição normal, eu vou dar a minha perspectiva. Assumo a possibilidade de poder estar errado. Mas na minha visão, há dois conceitos diferentes que eu vejo muito confundidos. Comum é de facto o que acontece repetidamente, ou seja, muitas pessoas fazem, é comum acontecer. O normal tem a ver com o ser suposto. Do género. É muito comum as pessoas sentirem culpa a comer. Não é normal. Porquê é que não é normal? Sim. Porque não devia haver moralidade à volta da comida. Faz sentido este exemplo? Normal é um adjetivo que qualifica algo comum, regular e usual, significando que não foge aos padrões ou à norma. Normal também pode representar a natureza sadia e natural de algo que não apresenta defeitos ou particularidades, como problemas físicos ou mentais. Pronto, Repara aqui que nesta parte, sim. que nesta parte tem os dois significados. Repara que nesta parte está a dizer exatamente o que eu estou a dizer. O que é natural, o que tem a ver com a natureza. Não é da natureza humana sentirmos culpa a comer. A culpa veio desta construção, desta idealização do corpo magro, desta questão de termos que caber num determinado padrão. E toda a gente que foge a essas suposições começa a sentir culpa porque sente que não está no caminho correto. É como se a sociedade te desenhasse um caminho que tu tens que percorrer e quem não consegue percorrer nesse caminho porque particularidades genéticas, nem todos somos iguais, nem todos estamos na mesma posição em relação a tudo na vida. Todos temos as nossas características, Sim. senão não éramos únicos. Então nós tendemos a acreditar que temos que percorrer aquele caminho. E quando isso não acontece, começamos, aliás, a sentir culpa. Porquê? Culpa de estar a fazer algo que é errado. Mas se desconstruirmos esta questão, que não há, e óbvio, eu estou a dizer isto como de um ponto, se desconstruirmos como se fosse assim, não é? É um trabalho aprofundado Claro. que é preciso fazer, é um trabalho que pode demorar imenso tempo. Tal como esta construção que foi feita para sentirmos culpa do valor moral associado à comida, também não foi uma associação feita em 2 semanas. Foi uma associação de anos, uma construção de anos. Então, para desconstruir, provavelmente também vai demorar o mesmo tempo. Mas é um trabalho que, a meu ver, é absolutamente necessário ser feito. Porque senão nunca vamos ter uma alimentação normal, em aspas, né? Porque é que é isto do comer normal? Mas se houver uma definição de comer normal, eu acredito que comer sem culpa é uma das características do comer normal. Porque, volto a repetir, de acordo com o significado que eu dou à palavra normal, tem a ver com o que é suposto. E não é suposto sentir culpa a comer. Por outras coisas, a culpa associada a outras coisas até pode ser positiva. À comida, não é positiva. E temos esta ideia que se calhar até podemos, porque no fundo nós organizamos aqui um conjunto de contextos que
o comer normal se insere lá. E até me deste, estavas a falar sobre isso, e até podíamos agarrar em cada um destes contextos e explorar cada um deles porque é que pode ser normal. Sim. E vou já entrar na parte em que o comer normal depende claramente do contexto. Ou seja, é sempre necessário um contexto para perceber se estás a comer de forma normal ou não, no sentido de ser, não é saudável, mas no sentido de não ser um comportamento que é perturbado. Ou seja, se é uma coisa. É que aqui a parte do normal acaba por confundir um bocado por causa disso, mas nós agarramos esta palavra exatamente porque é o que as pessoas dizem. Eu quero comer de forma normal, só queria comer de forma normal. E um contexto que nós trouxemos aqui é que a alimentação normal pode ser comer algo todos os dias, pode ser comer algo doce, desculpem, algo doce todos os dias, pode ser comer alguns doces, vários, tipo mais do que um, por dia, ou pode ser comer vários doces por semana, ou seja, que a parte do doce pode ser inserida aqui numa alimentação normal. Alimentação normal, o suposto, é que não gaste muito espaço mental, muita energia mental a pensarmos obsessivamente no que é que podemos e no que é que não podemos comer. Então, se também estamos a falar nesta questão da alimentação normal, essa também é uma das características que, a meu ver, é absolutamente necessário. Porque como é que a tua alimentação é normal se toda a tua vida gira em torno desse eixo que é a alimentação? Quando devia ser apenas mais um eixo da tua vida? Por exemplo, temos aqui sempre um copo com água. Eu estou a beber esta água, eu não estou a gastar qualquer tipo de energia a pensar tenho que beber 30 mililitros, tenho que beber 20, tenho que beber água alcalina. Não, é leve. Fui à torneira, enchi a garrafa, depositei aqui no meu copo e estou simplesmente a beber. Então a alimentação, óbvio, com consciência, também deveria ser isto. Deveria ser leve. Eu não estou a gastar das minhas 24 horas, não estou a gastar uma percentagem gigante do meu tempo em torno deste eixo que é a comida. Devia ser algo leve, devia ser algo fácil, devia ser algo intuitivo. Então, se quisermos falar de normalidade, do que é suposto, e mais uma vez, podemos olhar outra vez para o ponto de vista evolutivo. A alimentação sempre foi algo leve. Era leve no sentido de ninguém ficava muito tempo a pensar acerca No da máximo comida. pensavas sobre se irias Se arranjar irias- comida ou não. Exatamente. E agora o que vês é o contrário. Vês excesso de alimentação, excesso de possibilidades, mas as pessoas perdem muito tempo a pensar em comida. Então, talvez não fosse necessário numa alimentação normal. Ainda ontem eu abri uma caixinha de perguntas e recebi uma mensagem que dizia que vai um bocado encontrar aquilo que estás a dizer, que a pessoa dizia, já não sei como é que dizia, mas dizia algo do género, que já não sabe o que comer, que tudo faz mal, tudo engorda, que não consegue. Ela não utilizou a palavra alimentação normal, mas no fundo ela não consegue comer de forma normal porque já não sabe o que é que há de fazer. E eu até respondi que quão irónico é que tens tanta informação hoje em dia, tens tantas possibilidades, tu nunca tiveste tantas possibilidades como agora. Tu podes ir ao supermercado, tu podes mandar vir Uber Eats, tu podes ir comer a um restaurante, sei lá, tens inúmeras possibilidades que não terias. Ou seja, quantas mais possibilidades tens, à partida deveria ser mais fácil ter uma alimentação normal e não ter que gastar tanta energia a pensar no que é que eu vou comer, o que é que eu posso comer, o que é que eu não posso. Mas a verdade é que está cada vez mais difícil e de repente as pessoas não sabem fazer algo que é inato e que é básico. Porque se tu não te alimentares várias vezes ao dia, tu eventualmente vais morrer. Então é uma coisa básica que nasce contigo de saberes comer normalmente, mas tu perdes isso pelas fontes externas que tens, apesar das inúmeras possibilidades. Sim, e repara, agora estavas a dizer isso e é engraçado que eu também já falei disso recentemente no meu Instagram, que é a humanidade está a construir, tem construído nos últimos anos e continua a construir uma série de possibilidades. Repara, construímos o ChatGPT, que loucura! Eu acho que já disseste isso no podcast, por acaso. Não, no podcast eu acho que não. Eu acho que sim. Indiferente. Mas repara que a complexidade do que estamos a construir face aos atos primitivos que estamos a perder. Ou seja, comer é um ato super inerente ao ser humano, é primitivo, é básico e estamos a perder essa capacidade
de saber o que é que podemos comer. Que loucura, não é? E faz parte também do comer normal, que há bocado eu toquei na parte dos doces, às vezes comer em exagero. E eu acho que isto nunca se coloca como uma possibilidade. Parece sempre que se tu comeres a mais, é sempre uma coisa má. E se nós olharmos para as pessoas à nossa volta, que não têm questões nenhumas com a alimentação, é normal, por vezes, tu estás a comer um prato que gostas muito e se calhar vais repetir e sabes perfeitamente que não tens fome, mas simplesmente está-te a saber bem e tu continuas a comer. Isto é normal. Só que com a cultura da dieta, isso deixou de ser normal. De repente, não pode ser. O que vais comer acima da tua fome? Mas porquê? Tu não precisas, vais dormir? Porquê que precisas dessa energia? Porque... Como só uma sopinha à noite. Vais dormir. Não, nem jantes. Como se o cérebro não gastasse montes de energia em termos regenerativos durante a noite. Mas pronto. O que é que eu ia dizer? O cérebro e todos os órgãos. E todos os órgãos, mas o cérebro leva uma porcentagem grande da energia consumida. E será que comermos, mesmo quando não temos fome só porque a comida está boa, não é normal no ser humano? Então, isso é outra característica de uma alimentação normal. Mas quando se fala de alimentação normal, tendemos a ir apenas para o aspecto biológico, não é? Diversifica, come variedades de frutas, come carne, come... E está certo, na prática isso está certo. Ou quem não quiser comer carne ou peixe, pode ser vegetariano, também está tudo bem. Mas leva-se para o extremismo, imagina, de repente varia, por exemplo, não podes comer 2 bananas por dia. Não, a banana tem muitas calorias, tem muito açúcar. A banana é uma pilha de açúcar. Só podes comer uma banana por dia no máximo. Percebes? É que leva-se para o extremismo de, ok, variedade, tudo certo, faz sentido, concordo plenamente. Mas depois levas para um extremismo que, então, mas se eu já comi carne ao almoço, não posso comer carne ao jantar. Ou se eu já comi salmão ao almoço, salmão em 2 refeições. Ou banana ao almoço e ao lanche, pão nas 2 refeições. Não, isso não pode ser normal. E levas para um extremismo que não tem que ser, porque uma alimentação normal é tu teres uma alimentação variada, mas se calhar há um dia que, por exemplo, olha, imagina agora, temos as frutas de inverno, que são um bocado entediantes. Não sei se concordas, mas para mim, maçã, banana e laranja, por favor. Temos também a Diospiro. Diospiro, eu adoro gosto Diospiro. muito também. Diospiro e outra, a romã também. Mas isso está-me a trabalhar a descascar, E ninguém pois tem dá, paciência pois para dá. isso. Eu não tenho. Mas se descascarem para mim, God bless. Pois, mas quem é que vai descascar para ti, Tiago? Se Não, estiveres na predisposição, nem sempre. não estou. Isso é eu. Estava a dizer isto para dizer que, por exemplo, no inverno, é óbvio que se calhar eu vou comer mais do que uma banana por dia quando como, mas é normal repetir frutas. E estou a agarrar neste exemplo porque eu sei perfeitamente que a banana é tipo uma por dia, tipo regra, é Deus no céu e uma banana na terra. E não podes aumentar nem por nada porque tem muito açúcar. O que é uma parvoíce, obviamente, a banana não tem nada muito açúcar, não é? Se calhar também convém desconstruir, não perder muito tempo, que não é o tema do podcast, mas se calhar convém desconstruir que, ok, a banana tem açúcar. Então, mete isso no silêncio. A banana tem açúcar. Então, e os outros nutrientes que a banana tem? Então, e a fibra que a banana tem, que ajuda aqui na regulação do açúcar? Então e as células que se não receberem açúcar morres? Porque só se alimentam de São açúcar. dependentes de açúcar. Ou Exato. seja, isto também veio de um ponto de ignorância em relação ao tema. Não é que há crenças que são mais complicadas de desconstruir porque têm meia verdade. Aqui nem há meia verdade. Por amor de Deus, se querem diabolizar o açúcar, eu não sou apologista disso. Porque tem a sua importância. O prazer alimentar também é necessário. Mas E não- o açúcar adicionado tem uma cota parte que pode entrar na alimentação. Certo. Mas concordas que a banana nem está aí? Sim, Qualquer sim, sim, fruta, sim. por amor de Deus, não vamos meter as frutas no mesmo pacote que os alimentos açucarados. Mas foi aí que a cultura da dieta os meteu. Ridículo, Sim, é pois ridículo. Pois é. É que eu nem estou a diabolizar os outros. Só estou a dizer que, em termos nutricionais, se quisermos ir só para o aspecto biológico, Sim, nem é faz diferente. sentido estarem Exato. os dois na mesma gaveta. Não faz sentido. Sim, pois não. São alimentos completamente diferentes. A banana é altamente rica nutricionalmente. O açúcar adicionado, não. Pode fazer parte, pode e deve, de uma alimentação normal. Mas não é a mesma coisa de comer uma Sim, banana. sim, sim. E eu sinto que às vezes chegam pessoas à consulta que Com dizem. medo de comer fruta, sim. E às vezes até dizem que outros nutricionistas disseram isso. Pronto, que ainda é um pouco mais grave. Também é normal, por exemplo, tu hoje fazeres 5 refeições por dia e amanhã fazes 3 e no outro dia fazes 2 e vais variando conforme o teu dia, porque às vezes a alimentação não é o top das prioridades da tua vida. Aliás,
Eu acho que na maior parte dos dias nem deve ser esse o topo das prioridades. Mas quando estás de dieta, é tipo, imagina, a vida está a acontecer, mas a tua mente está na dieta. Então, a alimentação é tudo o que tens de preocupar. Estás a trabalhar, mas já estás a pensar, daqui a meia hora tenho que comer o lanche. Sabes que isto é tão estúpido. Quando eu fazia dietas e começaram com essa conversa das 3 em 3 horas, perfeccionista como eu sou, não é? Era 3 em 3 horas. Olha que eu esperava, imagina se faltassem 10 minutos. Não comia. Não comia. Esperava, tipo, exatamente as 3 horas, porque supostamente era para o metabolismo, não sei o que, não sei o que mais. Então, às vezes eu lembro-me que estava em casa, imagina, lembrava-me, tenho que ir comer. Mas ainda falta tipo 10 minutos, vou esperar os 10 minutos. E esperava os 10 minutos. E acontecia, por exemplo, comeres mesmo sem teres fome porque tinha que ser? Ou tinhas Imagina. sempre fome porque estavas em restrição? Imagina, às vezes não apetecia comer. Eu acho que eu nem tinha essa percepção, percebes? Hoje olho para trás e vejo que isso acontecia de certeza. Mas eu lembro-me que, por exemplo, eu servia-me. Primeiro, tipo, eu nem me servia, eu cozinhava a quantidade que eu tinha que comer, não é? Mas a quantidade que eu tinha que comer, tipo, eu nem pensava se me apetecia mais ou se não me apetecia. Às vezes apetecia mais e não podia, não é? Mas eu nunca pensava, tipo, não vou comer isto tudo porque não me apetece. Não, tipo, se eu tenho direito àquela quantidade, é óbvio que eu vou comer aquela quantidade. E repara aqui o que tu disseste, que também está muito vinculado à cultura da dieta, que é se eu tiver direito. Espera aí, como assim se eu tiver? Então, mas a alimentação não é um direito? Acho que isso até está na Constituição. Não vou entrar por aí porque não é um tema que eu domino, mas eu acho que ter direito à alimentação e ter um teto, eu acho que está na Constituição portuguesa. Mas não vou dizer com certeza, porque, porra, eu não sou de direito, nem quero ser. Mas como assim isso ser um direito? Sim. Então tu já não devias ter o direito de comer por si só? É preciso uma validação de um profissional de saúde para te dar direito? Não estamos também a infantilizar as pessoas? Tu só tens direito a 300 gramas. Mas quem somos nós, seja o profissional que for? Nutricionista, coach, o que seja, o profissional que for. Sim. Quem somos nós, Ao mesmo que não seja profissional. ou mesmo que não seja E que profissional, não passe recibos. e que não passe recibo? Quem é que é essa pessoa para dizer à outra que ela tem direito de comer X ou Y? Mas imagina, eu acho que o problema é que não há essa comunicação dessa forma. Isso era a forma como eu me sentia. Mas não havia essa comunicação. Percebes? Então eu achava de alguma forma que eu é que estava mal. Apesar de ser uma comunicação indireta, percebes? Mas como não era dito dessa forma, não sei, eu achava. E depois tu olhas para as pessoas à tua volta e parece que a gente está a conseguir fazer tudo e tem a sua vida toda alinhada. Então eu achava que. Pá, o problema deve ser eu, de certeza. E atenção que isto acontecia e eu estava na faculdade. Ou seja, não era uma coisa que. Ela não tinha conhecimento nenhum e isto acontecia. Não, eu estava na faculdade. Não, esta história que eu estou a contar foi antes disso, antes de entrar na faculdade. Mas eu lembro-me quando estava na faculdade, pai, até o terceiro ano, eu fazia estas cenas de dietas e assim, e eu não conseguia cumprir e eu não achava nunca que o problema era... Nós até estávamos a almoçar antes de gravar este podcast e o Tiago até me estava a dizer, por uma história que ouvimos, não interessa, ele até me estava a dizer que, mas achas que... Estava a insinuar que a pessoa tinha feito com o profissional naquela história que nós ouvimos, tinha feito com maldade, no sentido que estava a fazer... Se na tua perspectiva é ignorância ou é maldade. Ou é maldade. E eu estava-lhe a dizer que eu acho mesmo que é ignorância, porque eu estava na faculdade, eu fazia este tipo de coisas, tipo, não conseguia, depois ao final do dia, claro que exagerava, porque tinha comido muito pouco durante o dia, e eu não conseguia perceber que o problema estava ali. Eu achava que eu é que não tinha motivação. Pois é. E estava sempre naquele discurso, amanhã, tipo, voltas, amanhã vais ser mais focada. E estava sempre com este discurso. E mesmo as minhas amigas na faculdade, não, imagina, nunca identificaram, ou tipo, se identificaram, não disseram, mas pronto, era uma relação próxima e nunca disseram nada, estás a ver? Então, eu acho que não há esse conhecimento, genuinamente. Sim, as pessoas que me chegam acabam sempre por vir a achar que elas é que são fracas, elas é que não conseguem resistir aos alimentos proibidos, elas é que não são disciplinadas, elas é que se desmotivam muito facilmente. E repara, e as pessoas dizem-me coisas do género. Não, é que eu não sou... Quando eu estou a perceber o que é que a pessoa precisa de trabalhar, ou a dar-lhe ferramentas para que ela perceba o que é que ela precisa trabalhar, eu ouço coisas do género. É que isto acontece porque eu não sou disciplinada, eu não sou comprometida, eu falho. Eu sempre falhei ao longo da minha vida. Eu não tenho qualquer noção de compromisso. E depois eu faço ali 2, 3 perguntas e a pessoa fica calada a pensar: pois, eu de facto, eu tenho algum compromisso. Coisas como do género:
Ok, estás-me a dizer que não consegues fazer caminhada porque é o objetivo da pessoa. Não fui eu que impus. Um objetivo da pessoa é fazer caminhada. Ou das pessoas. E depois diz-me: mas eu tenho receio de não conseguir porque eu nunca consegui. Eu sou muito indisciplinada e não tenho qualquer compromisso. E eu digo: como é que é a área profissional? És aquela profissional que faz os mínimos, que não quer saber de nada, super preguiçosa? Porque dizem que são preguiçosas, exatamente. Esse é outro adjetivo. Não, sou super aplicada, faço tudo. Então, como é que és preguiçosa e isso não se aplica mais numa área da tua vida, pelo que me estás a dizer? Porque eu depois vou para outras áreas para além das profissionais. E a pessoa não é preguiçosa em nenhuma coisa, é só preguiçosa para fazer caminhada. E eu explico à pessoa: será que não são as tuas crenças acerca da atividade física como um meio de controlar o corpo que te fazem desistir? Como tu vês que os resultados estão constantemente a flutuar, né? Num vai e vem, num efeito ioiô, tu desmotivas porque o teu motivo não é o adequado. Ou seja, tu estás com o motivo assente no resultado que é um determinado corpo. Assim que tu percebes que não estás a ir nessa direção, que as tuas expectativas não estão a ser supridas, tu desistes. Mas não é porque tu és preguiçosa. Estás com o foco e estás com a expectativa errada. Se tu alinhares a tua expectativa e se mudares o foco, tu vais ver que de repente estalas os dedos. Olha, afinal não sou assim tão preguiçosa. As pessoas usam as alavancas do hábito da transformação para a direção errada, a direção que não as beneficia. Então tendem a falhar. Mas quando as pessoas começam a mudar o foco, começam a desconstruir o porquê de estarem a fazer o que fazem, a caminhada deixa de ser um veículo, ou o ginásio, ou o que seja. Mexer o corpo deixa de ser um veículo para controlar o corpo e passa a ser uma forma de eu me sentir melhor, de eu estar mais feliz, de eu estar mais energético, de, de eu ser mais saudável. Porque contribui, de facto, para ser mais saudável. Quando esse foco é alterado, a magia, entre aspas, começa a acontecer. Então, muitas vezes, as pessoas dizem que são preguiçosas e é bullshit. Não são preguiçosas. Não são. E tu aí estás a dar o exemplo da atividade física, mas, por exemplo, eu acho que na alimentação é importante pensar que às vezes estás a tentar aplicar coisas que não, tu já tentaste N vezes e não resultam para ti. Ou, por exemplo, na atividade física estás a tentar entrar no ginásio pela 10ª vez. Primeiro, eu acho que na atividade física é diferente porque eu acho que há um conjunto de crenças que fazem com que muitas vezes tu não consigas ingressar naquela atividade de uma forma mais leve. Mas imagina que a pessoa já fez esse trabalho. Estás a tentar entrar no ginásio pela 10ª vez, é uma coisa que tu não gostas e só porque achas que tem que ser isso, estás a bater ali no ceguinho e a ansiedade que aquilo te dá no antes de ir, o bem-estar no final nem sequer compensa. E na alimentação, eu tenho a certeza que nós só trabalhamos nesta área porque eu consegui, quando eu tive contacto com, ok, há mais do que fazer um plano alimentar, eu percebi que, ok, há mais do que fazer um plano alimentar, então se calhar não sou eu que estou mal, é isto é que não funciona para mim. Aliás, até se sabe que, repara o irónico, acho que as pessoas não sabem isto. Fazer dieta engorda. Olha o ridículo, mas é verdade. Mas é que o A longo problema- prazo, fazer dieta engorda. Mas Então, imagina. até por aqui, vê-se que fazer dieta é um fracasso. Mas, por exemplo, imagina, no meu caso, eu não conheço ninguém muito próximo de mim, tipo, claro que conheço pessoas mais afastadas, mas mesmo o meu núcleo próximo, eu não conhecia ninguém que tivesse estas questões com a comida. Então, era como se eu fosse a única, percebes? Claro que agora temos um Instagram, não é? Ou seja, eu sinto que estou rodeada de pessoas que têm exatamente estas questões. Mas antes eu não sentia isso, sentia que eu era a única. Então isso ainda reforçava mais a questão de, não, eu é que estou mal. Exatamente. Percebes? Exatamente. Mas só reforçar aquilo que eu estava a dizer. Porque eu acho mesmo, acredito mesmo que a maior parte das pessoas não tenha a noção disto. Mas se nós olharmos, se as dietas resultassem, já nem estou a falar das complicações a nível de comportamento alimentar, distúrbios alimentares, já nem estou a falar disso, que isso é muito problemático. Mas eu estou a falar mesmo em termos de emagrecimento. Se as pessoas olharem para o peso que tinham na primeira dieta e se olharem para o peso que têm agora, passado 6, 5, 10, há pessoas com 15 dietas, olham bem o ridículo, não é? No ridículo no sentido de... Então, Não da pessoa ser ridícula, mas de. se funcionassem, para que é que foi preciso 15, Sim. não é? Então, as pessoas que olhem para o peso que tinham na primeira dieta, aquele peso que elas achavam que era muito mau, que não gostavam nada, e agora olham para o peso atual e a maior parte, o que é que vão achar?
eu adorava ter aquele peso que eu tinha antes da primeira dieta. Porquê? Fazer dieta engorda. Sabe-se que a longo prazo engorda. Exatamente pelo aquele mecanismo de restrição. O cérebro vê a restrição como uma agressão e tende a compensar. Então vai produzir hormonas especificamente para te dar mais fome, para que tu consigas compensar. Porque restrição estás mais próximo do ponto de vista evolutivo da morte. E é tudo o que o cérebro não quer. Um dos princípios básicos do cérebro é sobrevivência e reprodução. Tudo o que coloque isso em causa, o cérebro vai arranjar mecanismos de sabotar para conseguir os seus principais objetivos enquanto espécie, que é reprodução e sobrevivência. Nós precisamos sobreviver e fazer dieta, do ponto de vista evolutivo, não é sobreviver. E a verdade é que, imagina, É estar próximo da morte. se fazer dieta resultasse, a indústria do emagrecimento no mundo vale, nem sei, bilhões de euros, né? É mesmo... É das que mais fatura no mundo. É das que mais fatura no mundo. E se vires, é tudo assente em restrições. Depois o que restringes, etc., isso vai variando. Mas é tudo assente em restrições. Então, cada vez que tu lanças um livro novo com uma dieta que afinal não é o açúcar que faz mal, afinal É gordura. É gordura. Ah não, afinal tens é que restringir o pão branco e podes comer bacon. E o bacon não faz mal. Então, mas antes não, esquece Eu isso. acho que em vida a proteína neste momento é ainda usada. Eu acho que ainda vamos ouvir que a proteína é super prejudicial. Quando nada aponta nesse sentido, sabes? Mas ainda vamos ouvir em vida, daqui a umas décadas, que proteína Os afinal alimentos proteicos. destroem-te os rins. Já se ouve. Já se ouve que destrói os rins, o que é completamente ridículo, a não ser que tenhas problemas antecedentes renais. Sim, eu acho que em vida ainda vamos ouvir isso. Para voltarmos para o tema principal que nos estamos... Acho que é mais, mas é para finalizar. Acho que Sim, este não, episódio mas acabou. só para concluir e voltando ao tema principal. Então, uma alimentação normal, mais do que olhar para os nutrientes, que também é importante, mas a maior parte das pessoas já sabe isso. E isso não é suficiente para mudar a sua vida, porque se fosse, já teriam mudado. Então, mais do que olhar para os nutrientes, é comer sem culpa, uma coisa que está fora de moda, que nós somos muito apologistas. Resgatar o prazer em comer. Porra, comer alimentos que deem prazer, que nos façam estar entusiasmados. Por exemplo, ontem comi frango assado. Estava entusiasmado 2 horas antes. Estavas. Se eu fosse comer, imagina, coisas que eu E odeio... hoje sabes o que é que vai ser o jantar, Tiago? O que é que vai ser? É isso que tu sabes? É isso? O que é? É isso, ok? É frango à brás com os restos do frango assado de ontem. Isso é excelente, isso é excelente. Mas vês, imagina, o nosso entusiasmo não deve estar só à volta da comida. Nós somos claro. seres multidimensionais, né? Então devemos ter várias camadas. Mas a comida tem que ser um ponto de entusiasmo, um Claro ponto que de sim. felicidade, um ponto de nos meter felizes com aquilo que vamos fazer. E não de um ponto de vista obrigacional, de um ponto de vista restritivo, de um ponto de vista infeliz. De nada adianta perdermos peso se estamos a caminhar para um caminho de infelicidade na nossa vida. Não é? Claro. E muitas das vezes é isso. Estamos a fazer dieta, mas estamos altamente infelizes. Então, tendo em conta isto, acho que não faz qualquer sentido. No meu ponto de vista, estes são os pontos... Há mais, mas estes são os pontos mais importantes de uma alimentação normal. Aliás, nós trouxemos muito mais, só que, pronto, não temos aqui a falar, não é? E ficam assim. Não, mas assim, Não, mas é num para ponto finalizar, assim, comer isso. sem culpa, comer com prazer, aceitar que comer não é só do ponto de vista nutricional, está tudo bem eu comer mesmo quando não tenho fome. Ter em conta o contexto em que estás a comer, Exatamente. o que é a situação à tua volta. E eu diria que se há alguém que está a ouvir que ainda tem este discurso interno de eu amanhã começo ou agora é que eu vou mudar, etc. Pensem se vocês já não sabem tudo aquilo que teriam que fazer. Se vocês recorrerem a um serviço ou tiverem um plano ou seguirem a dieta da revista, vocês não sabem exatamente o que é que têm que fazer, não sabem que o que eles vão dizer é que não podem comer hidratos, não podem beber sumos, não podem comer chocolates e que devem comer fruta e sopa. Não é isso que já sabem? Então, provavelmente já sabem isso, não vão ficar a saber mais nada por ir para um desses programas novamente. Então acho que o trabalho, quando chegas a esse ponto e percebes, ok, não é mais por este caminho, é exatamente mudar de caminho e procurar outras perspectivas, outras abordagens que vão mais de encontro
àquilo que nos faz sentido, não é? Porque se daquele caminho tu já foste 10 vezes, Exatamente. já sabes tudo o que te vão dizer e a verdade é que não funcionou, senão não ias a 10ª vez, não é? Mudar de caminho. Não é por eu ir neste caminho onde eu tenho uma parede à minha frente e bater 10 vezes com a cabeça na parede, não significa que a 11ª a parede já não esteja lá. Ou seja, eu posso estar a insistir, mas a minha cabeça não é suficientemente rija para partir a parede. Exato. Então, se calhar mais vale aceitar que ali está uma parede e procurar outros caminhos. Eu acredito que o caminho é muito mais num trabalho interior, que depois será consequência de um conjunto de coisas positivas na nossa vida, do que estar a querer trabalhar forçosamente a parte exterior, a estética, e internamente nada mudou. O que é que adianta, mesmo as pessoas que consigam atingir um determinado corpo que almejam, que vai ser uma minoria, o que é que adianta se continuarem a se sentir mal dentro delas próprias? O que é que adianta? Então o trabalho é muito interior. Sim. O exterior acaba por ser consequência, acaba por não ser o foco, onde deve estar o foco, na minha visão. Bem, para quem nos está a ver em vídeo, podem ter notado uma ligeira alteração aqui no enquadramento, porque tivemos um problema com a restante gravação. Íamos passar agora então para a tolice da cultura da dieta da semana. Nem a regravar uma pessoa consegue fazer as coisas bem. Tolice da semana. Reforçar que algumas vezes será tolice da cultura da dieta. Fizemos esta alteração a alguns episódios porque verificámos que nem sempre tínhamos tolices da cultura da dieta. E como não queríamos fazer por fazer, então trazemos a tolice da semana, que no fundo é reflexões, pensamentos, observações que fizemos na sociedade e que achamos que de alguma forma é uma tolice e pode ser desconstruída, talvez. Exato. E a tolice que trazemos hoje foi uma coisa que eu fiz e ainda faço e todos fazemos, só que tento ter cada vez mais consciência sobre isso para me policiar para não fazer, que é, no fundo, consumir conteúdo, ler livros, quando consigo ler, que já falei aqui do meu problema a ler, mas ouvir podcasts, etc. E consumir muito conteúdo, mas depois acabar por não colocá-lo em prática. Ou seja, às vezes nós estamos a ouvir, por exemplo, quem está a ouvir agora este podcast, pode estar a ouvir só por uma questão de companhia e acabar por não colocar o que aprende em prática. Ou seja, às vezes estratégias, pequenas coisinhas que nos são passadas, que tu pensas, faz imenso sentido, é super interessante, mas depois se não colocas em prática, acaba por não trazer assim um grande sentido à tua vida, nem acabas por melhorar assim tanto naquela área. E no fundo eu acho que isto é importante, porque eu acredito mesmo genuinamente que o conteúdo que nós passamos aqui neste podcast tem mesmo muito valor e é 100% gratuito a nível financeiro, ou seja, a moeda de troca é a vossa atenção. Não para nós, mas para quem nos assiste. Para nós tem alguma despesa, apesar de não ser muito. Totalmente gratuito para quem nos assiste. Ou seja, não há desculpas para não fazermos pequenos progressos. Eu tenho a certeza que qualquer pessoa que assista aos nossos podcasts de forma regular consegue ter micro-resultados na sua vida, mas para isso há aqui uma questão que é essencial. Não, há aqui uma questão essencial que é não estar só a ouvir conhecimento, a ouvir partilhas. Todos os episódios, tirar nem que seja 1% de aplicabilidade prática. O que é que eu posso pegar em tudo o que eu ouvi? Que pequena alteração, minúscula, eu posso fazer no dia de hoje, na minha vida? E se nós aplicarmos na prática aquilo que aprendemos na teoria, aí é que a nossa vida se começa a transformar. Agora, se for só blá 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 e depois sigo o meu dia e não apliquei nada daquilo que aprendi, de nada serve. Fomos apenas uma companhia, que é válido, mas... E às vezes também é necessário, mas na maior parte do tempo, se calhar, se estivermos predispostos a fazer pequenas alterações no nosso dia-a-dia para experimentar aquilo que nos fez sentido, e quem diz este podcast diz um livro, diz qualquer coisa que estejamos a consumir mesmo nas redes sociais, se tivermos a pré-disponibilidade para aplicar, nem que seja um bocadinho daquilo que nos fez sentido, e se nos fez sentido é por alguma razão, vamos ter muito mais resultados na nossa vida e aquele conteúdo que estás a consumir, porque eu não olho para ouvir um podcast da mesma forma que olho para, por exemplo, fazer scroll nas redes sociais. Eu sinto que quando estou a ouvir um podcast, aquilo está-me a acrescentar verdadeiramente. Então, eu acho que é mesmo possível fazer as alterações na tua vida através da internet sem gastar um cêntimo. E fazer alterações muito significativas que provavelmente se te dissessem, olha, ajudo-te a fazer isto, se calhar pagavas para ter aquela ajuda. Exatamente. Então,
sim, o nosso principal objetivo com o podcast é mesmo ajudar a mudar a vida das pessoas que nos ouvem e, portanto, esta tolice eu acho que faz todo o sentido porque, no fundo, é um bocado incentivar a colocarem em prática, a não deixarem depois faço ou depois penso nisso. Não, comecem hoje a fazer alguma coisa que aprenderam em algum conteúdo que viram no vosso dia. Sem E eu acho dúvida. que isso é um hábito que também se cria. Sim, e queria só acrescentar duas coisas para finalizar. A primeira é que o podcast não substitui um acompanhamento individual. Convém salientar isso, não é? Porque o acompanhamento individual conseguimos estar com a pessoa, perceber o background da pessoa, conseguimos ajudá-la a transformar o que é preciso ser transformado para haver resultados efetivamente diferentes. Aqui não dá para fazer isso, não dá para adaptar ao contexto de cada pessoa. Então não se substitui. Não tem os efeitos terapêuticos que uma consulta de terapia nutricional individual consegue ter. Que o podcast eu acho que tem um efeito, primeiro, preventivo e depois de, como é que se diz, tipo, extra. Ou seja, para quem não pode, por exemplo, ter É um isso acompanhamento que eu ia dizer. individual, é um ótimo extra. Mais vale um passinho pequenino do que não fazer nada porque não podemos correr. Era isso que eu ia dizer. Como é que adivinhaste? Era isso que eu ia dizer. O que eu ia dizer é que se a pessoa não pode dar o passo de ter um acompanhamento nas consultas de terapia nutricional, assista ao podcast semanalmente. Tem o mesmo resultado, tem o mesmo impacto? Não, mas tem impacto positivo. Exato. Basta a pessoa fazer alguma coisa com aquilo que ouve e com aquilo que aprende. Exatamente. Então era um bocado nessa linha de pensamento. Então pronto, o desafio fica aqui para hoje, que é alguma coisa que tenham ouvido neste episódio que vos tenha feito sentido, mesmo que seja uma coisinha que pareça pequenina, apliquem. Ou seja, estão no carro, estão a ir para casa, então quando chegarem a casa, apliquem essa pequena coisinha que ouviram. Não se esqueçam de subscrever o canal no YouTube, seguir o nosso podcast na Apple Podcast e Spotify e vemo-nos na próxima quinta-feira às 19 horas.